Fala galerinha, tudo bem? Tudo bom? Já é pessoal, tranquilos? Gente, pega lá, apostila 4, página 11. Vamos dar sequência à nossa parte de bioquímica. A última aula de bioquímica foi água e sais minerais. Então agora a gente vai trabalhar com substâncias orgânicas, parte 1, tá bom? Eu dividi da seguinte forma: uma aula só para glicídios e lipídios, uma aula exclusiva para proteínas, né, e vitaminas e finaliza com ácidos nucleicos, tá? Então as orgânicas são carboidratos, né, glicídios, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, certo? DNA e RNA, ácidos nucleicos. E dentro das próprias proteínas a gente trabalha com enzimas e cofatores que vocês conhecem como vitaminas, tá? Pega para mim, página 21 todo mundo, certo? Apostila 4. E vamos iniciar falando aqui principalmente dos glicídios. Pessoal, glicídio é o seguinte, ó, você pode usar vários nomes, né? Vários nomes para a palavra glicídio, se você quiser, dependendo da questãozinha de vestibular, você tem diversos nomes. Pode ser glicídios, pode ser açúcares, pode ser ósis, certo? Pode ser hidratos de carbono, ou pode ser também simplesmente carboidratos, correto? Os famosos carboidratos considerados como fonte de energia. Beleza? Então, galera, só para você ver lá em cima, ó, outras denominações. Então eu gostaria muito que você colocasse para mim aí as outras denominações, né? Aí eu estou falando aqui um outro termo que cai pra caramba, né? Que são os carboidratos. Aí você coloca glicídios, que já é o título, carboidratos, hidratos de carbono, né? Com H, por favor, hidratos de carbono. Um outro nome que se usa também, olha lá, ó, ósis, tá? Exatamente como você está vendo. E aí seria legal também você colocar açúcares. Agora tem que tomar muito cuidado, viu pessoal? Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Todo mundo acha que todo glicídio é doce. Ah, todo glicídio é adocicado. Errado, errado. Glicídios nem todos são adocicados. Se eu pegar, por exemplo, polissacarídeos, amido, tunicina, pegar ali para você quitina do exoesqueleto dos artrópodes, celulose, não tem sabor adocicado. Então não é regra o açúcar ter sabor adocicado, tá ok? Bom, vai seguindo a tua apostila. A fórmula geral de qualquer carboidrato é CH2O, certo? Então a proporção vai ser sempre carbono e oxigênio 1 para 2 hidrogênio, CH2O. E uma das funções mais importantes que você não pode esquecer, tá, de carboidratos, né, glicídios, é exatamente fonte de energia. Certo? Você pode ver que eu coloquei lá embaixo para você, né? São as principais fontes de energia do organismo. Que mais? Proteção. Professor, mas carboidrato protege? Depende, né? Dependendo do carboidrato, sim. Quer ver? Celulose. A celulose protege a parede celular dos vegetais. Além da celulose, a quitina. A quitina protege, por exemplo, olha lá, o exoesqueleto dos artrópodes, ok? Outro detalhe importante, ele regula, né? Então ele tem a função de regulação da massa proteica, né? Principalmente da massa muscular. Você pode ver que eu coloquei ali, né, na segunda função para você. Olha lá, ó, regulam o metabolismo proteico, protegendo, né, poupando proteínas. Então regulação proteica. Como assim, professor? Gente, você sabe que uma pessoa quando ela entra, por exemplo, em um processo de anorexia, né, aquelas pessoas que têm problema psicológico, né, na verdade, né, um distúrbio psicológico que tem a ver em relação à alimentação. Então, o que acontece com o corpo? Primeiro ocorre o consumo da energia, né, na forma de carboidrato, depois dos lipídios e depois da massa proteica, aí onde a pessoa vai perdendo massa muscular. Então, a finalidade é poupar a quantidade de proteínas do corpo de uma pessoa. Essa é uma das funções dos carboidratos também, tá ok? E seguindo a última aí, necessário para o funcionamento normal dos dois sistemas muito importantes para o nosso corpo. Um deles é o sistema nervoso, que já está aí na sua apostila, e o outro é sistema muscular, que eu peço para você anotar aí para mim. Então tá lá, ó. Necessários para o funcionamento normal do sistema nervoso e muscular, claro, fonte de energia. E a energia da qual nós estamos falando, a principal fonte de energia é carboidratos, né? Que a gente já vai direto para a célula, é o famoso CH12A6. C6H12A6, para quem não lembra, é a famosa molécula de glicose. Gente, o produto final, né, de qualquer alimento que você come ingerindo carboidrato, na aula de digestão eu falei isso, é a glicose. Comi amido, vou quebrar o amido para produzir glicose. Ingeri sacarose, vou quebrar a sacarose, mas as minhas células precisam de glicose. Ingeri maltose dos cereais, eu vou quebrar a maltose para assimilar a glicose nas minhas células.
Tomei leite, ingeri a lactose. Lactose é o açúcar do leite. Eu vou quebrar a lactose para poder ingerir a glicose. Sacou a jogada? Glicose é o produto final de metabolização dos carboidratos. É exatamente aquilo que a célula precisa para poder realizar a chamada respiração celular, processo de obtenção de energia. Tudo bem? Bom, vamos lá, seguindo a tua apostila. Existem 3 tipos de glicídios: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? 3 tipos de carboidratos. Então, o primeiro são os monossacarídeos. Os monossacarídeos são simplesmente chamados de OSEs. Falei até no comecinho ali, ó, OSEs. Então, a fórmula geral é CN, certo? H2N, ON. Então, manteve-se a proporção. Carbono e oxigênio, a proporção é a mesma, hidrogênio é o dobro. Os monossacarídeos, pessoal, são os carboidratos mais simples que existem. Então tá lá, ó, apresentam de 3 a 7 carbonos. De 3 a 7 carbonos. Então, se apresenta de 3 a 7 carbonos, é fácil. As fórmulas moleculares seriam quais? Vamos lá. C3H6O3. Lembra? O hidrogênio ele dobra. O que mais? C4H8O4. É só acompanhar. C5H10 dobra O5. Outro, C6H12O6. E termina com C7H14O7. Então você pode perceber que começa com 3 carbonos e termina com 7 carbonos. Esses são monossacarídeos. Galera, aí você já aprendeu na química, né? Todo mundo já aprendeu na química que de acordo com o número de carbono você pode dar um nome diferente, não pode? Met, et, prop, but, pent, ex, hept. Lembra? Não é isso? Não é assim que você aprende? Dec, um dec, dodec. Então olha lá, ó, C3. Detalhe. O prefixo é de acordo com o número de carbonos. O sufixo, que é a terminação final, é ose. É ose. Dá uma lida ali comigo, ó. A apostila. O sufixo é ose. Então vai lá. 3 carbonos, tri. 4 carbonos, tetra. Não é isso? 5 carbonos, pent. 6 carbono, ex. 7 carbono, hept. Esses são os prefixos. Agora vamos colocar o sufixo. É ose. Vai lá. Ose. Já deixei prontinho para você, ó. Ose. Ose e ose. Pronto. Triose, tetrose, pentose, hexoses e heptose. Certo? Esses são os nomes de acordo com as formas moleculares. Mas aí, eu coloquei embaixo para você, acompanha lá, ó, né, os exemplos mais conhecidos de monossacarídeos. Vamos colocar? Os mais conhecidos são glicose, né, tem 6 carbonos, não é isso? Aí você pode colocar galactose, pode colocar glicose, galactose. Você pode colocar, gente, o açúcar do DNA. Lembra do açúcar do DNA? Desoxirribose. Você pode colocar o açúcar do RNA. Como é que é o nome? Ribose. Tá certo? Tranquilos? Ribose. Beleza, então. E dá para colocar mais um aqui também, ó. Dá para você colocar a frutose. Então você coloca aí, ó, glicose, galactose. Cuidado que não tem acento aqui na galactose, não. Desoxirribose, ribose, frutose, etc. Esses aqui geralmente são os nomes que mais caem nos vestibulares. Ok? Estes são os monossacarídeos, ou seja, os carboidratos mais simples. Gente, se estiver rápido, dá um pause e aí você vai copiando. Chegamos agora em disacarídeos. Vai ter vestibular que vai usar o termo disacarídeos ou um outro termo que não cai muito, mas pode ser que caia, polissacarídeos. Já na verdade, disacarídeo é a união de quantos monossacarídeos? Olha lá. Então eu tenho um monossacarídeo associado com outro monossacarídeo. Então a união de 2 monossacarídeos, certo? Vai formar um, põe lá para mim, disacarídeo. Beleza? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho a glicose, que é um monossacarídeo. Aqui eu tenho a frutose, que é um monossacarídeo. Então, se eu pegar uma glicose, que é um monossacarídeo, mais a frutose, que é um monossacarídeo, é uma reação síntese por desidratação, correto? Vai ter formação de água, vai formar sacarose. Sacarose, para quem não lembra, né? Vamos anotar aqui, sacarose é um disacarídeo. Tá? Não precisa copiar, que eu já deixei montadinho para você. Ó. Monossacarídeo mais monossacarídeo formam um disacarídeo e libera água, né? Que é um processo de síntese por desidratação. A água é produzida. Aí eu montei uma tabelinha para você, né? Que eu quero que você, por favor, anote que isso aqui não cai, isso aqui despenha, que a galera confunde. Professor, o que é glicose? Monossacarídeo. O que é frutose? Monossacarídeo. O que é que dá glicose mais frutose? Dá a famosa sacarose, que para quem não lembra,
é o açúcar da onde? Da cana de açúcar, certo? Isso é um disacarídeo. Agora, se eu pegar uma glicose, que é monossacarídeo, mais galactose, que é monossacarídeo, vai formar a lactose. Lactose, para quem não lembra, é o açúcar do leite. Você sabe que tem muitas pessoas que são intolerantes à lactose, não tem? Aí eu, por exemplo, sou uma pessoa intolerante à lactose. Antes de eu for tomar ou comer qualquer alimento que tenha leite, né, principalmente o leite integral, eu vou ter um problema. A minha quantidade de enzimas que eu produzo, chamado lactase, é insuficiente para digerir a lactose. Aí eu tenho um mal-estar, né? Eu começo a arrotar, né? Aquele leite que não foi metabolizado direitamente, né? Corretamente, né? Pode dar diarreia. Então o que eu tenho que fazer? No meu caso, muitos de vocês acham que você já ouviu falar. O pessoal vai a uma farmácia e compra lá enzima. Ah, eu quero uma enzima para digerir lactose, né? Aí tem as lactase da vida, né? Aí você vai comprar uma cápsula de lactase, várias, né? Aí antes de você comer qualquer alimento que tenha leite integral, por exemplo, estou dando um exemplo, né? Ou desnatado ou semi-desnatado, eu tenho que tomar uma dessa enzima. Eu vou lá e tomo tal, 30 minutos depois eu vou lá e como aquilo que tem o leite, pronto, não vou ter o problema. Tá certo? Hoje em dia, você já consegue comprar, e acho que você já viu, leite sem lactose. Você já viu isso? Né? Existe Piracanjuba, que é leite, que tem leite sem lactose, né? O LG, que é leite sem lactose. Tem várias marcas de leite já vendido sem lactose. E agora, se eu pegar a glicose mais glicose, que são 2 monossacarídeos, você vai formar a maltose. A maltose, para quem não lembra, é o açúcar dos cereais. Correto? É o açúcar dos cereais. Então, galera, vamos lá. Quais são os 3 disacarídeos? Vai. Sacarose, o que mais? Lactose e maltose. Esses são os 3 disacarídeos. Anota isso. Aí lá embaixo eu fiz um comentário, né? Até uma curiosidade. Você já ouviu falar de sucralose? Sucralose é um açúcar extremamente adocicado, só que ele é sintético. Tá? Lê lá comigo. Ó. Sucralose é uma substância sintética, né, utilizada em substituição aos demais adoçantes, tá, artificiais com capacidade adoçante aproximadamente, olha que tem só, 600 vezes maior que a sacarose. E é uma molécula derivada desta. A sacarose já é doce, né? O açúcar da cana-de-açúcar. O açúcar de cozinha, galera, né? Ele já é doce. Agora você pensa o sucralose, só que ele é sintético. Aí um comentário, ó. O leite humano contém de 6 a 8% de lactose, e o da vaca de 4 a 6, percebeu? O leite humano ele é um pouquinho mais adocicado do que o leite da vaca. É hidrolisado pela ação da enzima lactase, como eu falei para vocês. A levedura, grifa a levedura, põe embaixo, fungo. O fungo não fermenta, a lactose, mas pode ser adaptado para fazê-lo. A lactose é fracamente doce, tá? E os lactobacilos, que são bactérias que você encontra no Yakult, por exemplo, em leite fermentado, a transforma em ácido lático. E eu fiz questão de colocar, quero que você grife, vegetais não têm colesterol e nem lactose. Lactose é produto de origem animal, certo? Colesterol é produto de origem animal. Então, vegetal não tem nem lactose, nem colesterol. Beleza, galerinha? Tá tranquilo? Vamos continuar. Já contei para vocês a origem da palavra sacarose? Já ou não? Vou te contar a origem da palavra sacarose, tem gente que não conhece. Diz que estava o Jack e a Rose do Titanic, lá do navio, né? Assim que surgiu a palavra sacarose, né? Aí eu disse que o Jack foi jogar vôlei com a Rose, gente. Tava lá jogando vôlei e tal. Aí disse que o Jack deu a bola de vôlei para a Rose. Aí a Rose, rapaz, não sacava, lá do Titanic, né? Aí disse que o Jack do outro lado do navio gritava, Rose, saca Rose, saca Rose, saca Rose, saca Rose. Virou sacarose. Essa é a origem da palavra sacarose, para quem não sabe. Certo, galera? Baseado em fatos reais, hein? Beleza? Essa foi podre, né? Mas vamos continuar. Para dar uma animada aí. Vamos agora para os polissacarídeos. Gente, ó, vamos lá. Monossacarídeo são carboidratos simples. Disacarídeos, a união de dois monossacarídeos. Polissacarídeos é o conjunto de centenas de monossacarídeos. Então vai lá, é formado pelo conjunto de centenas de milhares de monossacarídeos. E pode colocar, não possui sabor adocicado. São classificados como moléculas grandes, ou seja, macromoléculas. Nossa aula de hoje, como eu disse, é glicídios e lipídios, tá bom? Gente, eu não quero que você copie nada, tá? Para tudo a tua apostila, depois a gente preenche tudo. Eu quero que você preste atenção em mim aqui, ó. Dá uma olhada aqui, galera. Existem 6 polissacarídeos famosos.
O amido, o glicogênio, a celulose, a quitina, a heparina e a tunicina. O amido, certo? Não é para copiar. O amido é reserva energética. De quem, professor? O amido é reserva energética de vegetais. Além das vegetais, algumas algas também armazenam amido, mas ele é principalmente reserva energética de vegetal. Mandioca é rica em amido, certo? Batata inglesa é rica em amido. Depois você copia, relaxa. O glicogênio também é reserva energética, mas ele é reserva energética de quem? De animais e fungos. O glicogênio, galera, não copia, galera. Parte de copiar, tem gente copiando aí. Olha aí, o glicogênio ele fica aqui, ó, armazenado do nosso músculo. Eu acho que dá para você perceber, não vou forçar para não rasgar a blusa. Então o glicogênio ele fica armazenado no músculo e no fígado. No músculo e fígado. É reserva energética de animal e de fungo. Quando eu dei aula de fungo na apostila 2, eu anotei isso para você lá, que o glicogênio é reserva energética, né, de fungo também. Eu não vou falar disso agora, só vou adiantar. O glicogênio ele fica no nosso músculo e no fígado, certo? Existe um hormônio produzido pelo pâncreas, chamado de glucagon, que quebra o glicogênio que está no fígado, certo? Por exemplo, ou no músculo, e transforma em glicose. Isso faz com que o açúcar do sangue aumente. A insulina é o contrário, lembra? A insulina, que também é produzida pelo sangue, pega a glicose que está no sangue e manda para o fígado, para diminuir o nível de açúcar do sangue. A gente vai ver isso aí em sistema endócrino. Celulose, essa você conhece. Ela é encontrada onde? Na parede celular. De quem? De vegetais. Quem mais, professor? Algas. Quitina, sem comentário. Já falamos disso. É encontrado no exoesqueleto dos artrópodes. Lembra? Exoesqueleto quitinoso, tanto que os artrópodes têm que trocar de esqueleto para poder crescer. E é encontrado também na parede celular de fungos. Já te dei essa aula. Heparina. Heparina é uma substância anticoagulante. Nós humanos produzimos heparina, circula na corrente sanguínea. E a tunicina? Nunca vi falar, professor. Você já ouviu falar. A tunicina, ela é encontrada no revestimento corporal de um animal. Quando eu dei aula para você dos protocordados, lembra? Revestimento corporal de um animal chamado assídia, que falei para você tomar cuidado. A assídia ela tem 2 sifões, você lembra disso ou não? É um animal que parece uma esponja, ela vive fixa. Tem o sifão inalante e tem o sifão exalante. A camada, o revestimento corporal da assídia é chamada de tunicina. Até na aula de zoologia, na apostila 2, eu comentei lá, pode procurar lá em protocordados, assídia, que é um urocordado. Antigamente eles eram chamados de tunicados, graças a esse revestimento corporal. Vamos preencher a apostila? Vamos lá. Amido, reserva energética de vegetais e algas. Aí, tá vendo? Você já copiou, né? Eu tinha pedido para você não copiar, você já copiou. Mas tá bom. Reserva energética de vegetais e algas. Na respiração, o amido é hidrolisado, liberando molécula de glicose. Foi o que eu falei. Os carboidratos que a gente ingere, né, qualquer um deles, quando você quebra, degrada, ele é degradado em glicose, que é o produto assimilável pelas nossas células. Glicogênio, você já anotou também, né? Tá vendo? Reserva energética de fungos e animais, ou animais e fungos, tanto faz. Os animais retiram glicose do sangue através de células hepáticas, unindo-as para formar glicogênio. Pode ocorrer o inverso. Aquela história que eu te falei, né? Que o glucagon quebra o glicogênio, levando glicose para o sangue, e a insulina leva a glicose do sangue para o fígado. Tá joia? Se você quiser copiar, mas não precisa, né? Mas eu vou até colocar aqui até por curiosidade. Ó, você não precisa disso, tá? A gente vai ter essa aula, mas se quiser no verso. Tem o sangue e tem o fígado, não é isso? Sangue e fígado. O que eu encontro no sangue? No sangue eu encontro glicose. O que eu encontro no fígado? No fígado eu encontro o polissacarídeo chamado glicogênio, tá certo? Então o que acontece? O sangue, né? A glicose que está no sangue, é enviada para o fígado através do hormônio chamado insulina. E o glicogênio que está no fígado é mandado para o sangue através do glucagon. Tanto a insulina quanto o glucagon são 2 hormônios produzidos pelo pâncreas. Certinho? Até por curiosidade, ó, quando a glicose que está no sangue, através da insulina, vai para o fígado, a gente chama isso de glicogênese, formação de glicogênio. Quando o glicogênio é quebrado para produzir glicose, aí o fenômeno chama-se glicogenólise, ou seja, quebra
do glicogênio. Tá? Qualquer coisa, dê um pause aí, beleza? Para você copiar. Tá tudo bem, pessoal? Vou avançar. Vamos agora para a celulose. É uma molécula resistente. Em alguns seres vivos é digerido por bactérias e protozoários. É verdade. Lembra da vaca que é ruminante, quando eu dei aula de protocooperação? De mutualismo obrigatório, desculpa. Quando eu dei aula de mutualismo obrigatório, eu te falei que o boi, por exemplo, ele tem um problema, ele não consegue digerir a celulose. Ele tem protozoários e bactérias que digerem a celulose para ele, correto? Essa é uma forma de quebrar a celulose. A vaca precisa da bactéria, assim como a bactéria precisa da vaca. Um não vive sem o outro. Muito bem, então. Bactérias e ruminantes ou protozoários e cupins. Certinho? Bactérias ruminantes ou protozoários e cupim. Coloca para mim também, pessoal, que a celulose é encontrada na parede celular de vegetais e algas. Parede celular de vegetais e algas. Quitina, já falei ali, ó, encontrado na parede celular dos fungos. Já deve ter anotado aí, né? Não esperou eu falar. Parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes. Tanto que os artrópodes têm que trocar de esqueleto, lembra? Exoesqueleto. Heparina, amplamente utilizado na medicina devido à sua potente ação anticoagulante. E a tunicina é encontrada no revestimento corporal de protocordados, como é o caso da assídia. Tudo bem? Gente, tranquilos? Vamos para a segunda parte da nossa aula aqui agora. Belezinha? Segunda parte. Vamos agora falar de lipídios. Olha lá que massa, gente. Pessoal, lipídios é o seguinte, depois a gente copia, tá? Lipídios são substâncias que não têm carga elétrica, então elas são o quê? Apolares. Certo? Se elas são apolares, quer dizer que elas não se dissolvem na água. Estão lembrados? Os lipídios podem ser líquidos, no caso dos óleos, ou podem ser sólidos, no caso das gorduras, gordura animal, por exemplo. Professor, o que a gente pode falar do lipídio? Né? Bom, galera, a principal função do lipídio, mas vamos fazer o seguinte, vamos lá primeiro lá. Insolúveis, grifa, insolúveis em água, porque eles são apolares, quer dizer que eles não possuem carga elétrica, apolares, certo? Aí eu coloquei as funções ali para você. Principal função, reserva energética, Agora, galera, só um pouquinho. Se é uma reserva energética, então ele também atua como fonte de energia. O que quer dizer isso? Quer dizer, se você não tem carboidrato, que é a fonte direta de energia, o nosso corpo vai tentar pegar essa energia que está armazenada. E está armazenada na forma de lipídios, certo? Reserva energética. Continua lá, sequência. É um constituinte das membranas plasmáticas, das membranas celulares. Elas formam o chamado fosfolipídios, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. E por último, é claro, isolante térmico. É verdade. Os lipídios atuam como isolante térmico. Como assim, professor? Eles mantêm a temperatura corporal constante. Como é que chama isso aqui? Endotermia. Tá lembrado? E a endotermia antigamente era chamado de homeotermia. E um detalhe interessante, isso só vai acontecer em quem? Vão lembrar? Em aves e nos mamíferos. Em aves e mamíferos. Pronto, isso é endotermia. Correto? Manter a temperatura corporal. Quando eu dei aula de epitélio, eu te falei que aves e mamíferos, nós temos duas camadas na pele, lembra? Epiderme e derme. E embaixo da derme, nós temos uma tela subcutânea chamada hipoderme, que mantém a temperatura corporal constante. Bom, galera, vamos adiantar aqui. Professor, o que eu tenho que saber de lipídios, galera? Lembra dos glicídios lá atrás, que são classificados em 3? Vamos lembrar, glicídios, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Agora eu vou entrar em lipídio. Lipídio tem várias classificações, certo? Você tem cerídeos, carotenoides, glicerídeos, fosfolipídios. Vocês estão lembrados deles? Né? São todos exemplos, né? E carotenoides, que eu acabei de falar, são todos exemplos de lipídios. Cada um tem a sua particularidade. Tá? Vamos falar sobre cada um deles aqui rapidão. Vamos começar aqui falando dos glicerídeos. Os glicerídeos são lipídios, ok. Só que é um lipídio, pessoal, tá? Conhecido como glicerídeo pelo fato dele ter um álcool, certo? Ele tem um álcool. Agora deixa eu te falar uma coisa antes de continuar. Qualquer lipídio que você ingere, na aula de digestão eu te falei, qualquer lipídio, você degrada o lipídio através de enzimas, lembra? Lipases, correto? Para produzir o quê? O produto de metabolização. Qual é o produto de metabolização? Ácido graxo. Lembra?
Ingeri carboidrato, metabolizo o carboidrato, eu quero glicose. Comi proteína, metabolizo a proteína, eu quero aminoácido, certo? Ingeri lipídio, eu metabolizo o lipídio, eu quero ácido graxo. Então o que vai para as células? Glicose, aminoácido, ácido graxo. Então o ácido graxo é o principal produto de metabolização dos lipídios. Sabendo disso, olha só, os glicerídeos são classificados em 3. Monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos. São glicerídeos porque tem um álcool glicerol. Tem um álcool glicerol. Agora, se ele tiver glicerol mais um ácido graxo, monoglicerídeo. 2 ácidos graxos, diglicerídeos. 3 ácidos graxos, triglicerídeos. Esse aqui você conhece. Quando você fez exame de sangue, o teu médico, né, pediu para analisar a quantidade de triglicéridos que você tem na corrente sanguínea. Correto? E isso aí, dependendo da quantidade de triglicéridos, pode gerar problema de acúmulo de ácido graxo dos vasos sanguíneos e você vir a ter um infarto do miocárdio. Estou dando um exemplo, tá ok? Aí eu fiz aqui questão de colocar o ácido graxo, simbolizado pela sigla Ag, ambos maiúsculos, grifa isso, é o principal produto da metabolização dos lipídios. Foi o que eu falei aqui atrás. Tudo bem? Então, olha lá. O ácido graxo, né, é o principal produto de metabolização dos lipídios. Beleza. Os ácidos graxos são os ácidos graxos são produzidos quando as gorduras são degradadas. Foi o que eu falei, metabolizadas. São pouco solúveis em águas e podem ser usados como energia pelas células. São classificados em monoinsaturados, polissaturados ou saturados, que é uma confusão, não é? Vamos começar? Vira a tua folha. Ácido graxo saturado. Galera, o ácido graxo saturado, ó aqui comigo, ó, ele apresenta carbonos com ligação simples. São carbonos que apresentam ligações simples. Todo mundo sabe que o carbono tem 4 ligações, mas entre carbonos a ligação é simples. Tá ok? Será gordura em temperatura ambiente. Você já sabe de quem que eu vou falar aqui, né? Eu vou falar da gordura animal, aí ó, a gordura da carne, que ela é sólida. Essa aqui não é margarina, viu? Essa aqui é manteiga. Aí tem manteiga, tem queijos, como é o caso do provolone, tem o bacon, certo? É tudo ácido graxo saturado. Então vai comigo lá. Apresenta carbonos com ligação simples, já falei. Será gordura em temperatura ambiente, grifa, gordura. São normalmente encontrados na forma sólida, gordura, e em produtos de origem animal. Professor, eu vou colocar margarina aqui. Não. Margarina é produto de origem vegetal. Ah, professor, mas a margarina ela é sólida. Calma lá. A margarina, tá? Ela é líquida. Só que daí adiciona-se hidrogênio lá na indústria para ela ter aquele caráter, né, aquela característica sólida, até que você chama de gordura vegetal hidrogenada. Aí é artificial. Aqui não, é uma gordura sólida natural, é produto de origem animal. A manteiga é feita do leite da vaca, para quem não sabe, não é isso? Então vamos lá. São normalmente encontrados na forma sólida, gordura, e em produto de origem animal, como leite integral, manteiga, creme de leite chantilly, queijos gordurosos como provolone, parmesão, mussarela, banha, bacon, sebo, toucinho, gordura das carnes, pele das aves e dos peixes. Você tá vendo, gente? Tudo que é bom, né, faz mal para a saúde. Olha que doideira. O consumo de alimentos saturados, né, contendo ácidos graxos saturados, além da quantidade desejada, é prejudicial, pois pode contribuir para o aumento das taxas de produto de origem animal, certo? Então ele pode contribuir para as taxas do aumento de colesterol. Complementa lá. Certo? Colesterol. O colesterol é um esteroide, tá? Daqui a pouco eu vou falar desse esteroide. No sangue. Isso é saturado. Vamos agora para o insaturado. O insaturado ele pode ser monoinsaturado, se os carbonos tiverem ligação simples, ou poliinsaturado, se eles tiverem ligação dupla. E ele será líquido, gente. Ele será óleo. E é um produto de origem vegetal. Eu já vou adiantar uma coisa para você. Vegetal não tem colesterol. Não tem. Ele tem algo parecido, algo similar, chamado de estigma-esterol. Se não me engano, eu comentei ali. Mas vamos lá. Continuando. São normalmente encontrados na forma líquida, óleo, e em produtos de origem vegetal. Quando os hidrogênios se encontram do mesmo lado do plano, são chamados de cis, se estão em planos opostos de trans. Bom, gente, aqui tem a fórmula espacial, né? Então você vê aqui, por exemplo, ó, olha lá que interessante.
Então, se você observar aqui, o carbono está com ligação simples, olha lá, ó, né? Eu tenho hidrogênios do mesmo lado. Hidrogênios do mesmo lado, eu passo a ter ácido graxo cis. Se eles estiverem em lados opostos, ácido graxo trans. Tá certo? Beleza? Isso aqui é apenas uma definição, uma diferenciação química. Bom, então vamos lá, continuando com a apostila. Os ácidos graxos trans, esse aqui, trans, os famosos trans, vai lá, estão presentes em produtos industrializados, como na margarina e na gordura vegetal hidrogenada. Em excesso, os ácidos graxos trans são tão ou mais prejudiciais que os ácidos graxos saturados, ó, mais prejudiciais que os saturados, como a manteiga, como a gordura animal. Ok. No que diz respeito à elevação de níveis de colesterol sanguíneo. Aí, ó, pode causar aterosclerose. Aterosclerose. Professor, o que é aterosclerose? Eu já vi vestibular falar arteriosclerose, mas o termo correto é aterosclerose. Grifa para mim lá, aterosclerose seria o quê? Placas de lipídios nos vasos sanguíneos. Placas de lipídios nos vasos sanguíneos. Tá certo? Placas de lipídios, a gente até chama de placas de ateroma. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho ali uma placa de ateroma. Certo? Placa de ateroma. E é óbvio, né, gente? Se a placa de lipídio ficar no vaso sanguíneo, o calibre diminui. Diminuindo o calibre, você já sabe o que vai acontecer, né? Pode ocorrer o quê? O entupimento desse vaso, que pode até levar, por exemplo, o infarto do miocárdio, né? O infarto do miocárdio, que é o músculo cardíaco. Então, o músculo cardíaco pode deixar de receber oxigênio, né, nutrientes, e acabar entrando em processo de hipóxia, falta de oxigênio, para de funcionar, para de contrair, né, para de trabalhar, e a pessoa pode vir a ter um infarto, que às vezes pode ser fulminante. A margarina é um produto de origem vegetal, foi como eu falei para você. Até esse desenho que você está vendo aqui em cima, essa imagem, né, é azeite. Curiosidade, tá? Azeite é vegetal, não é isso? Óleo de oliva. É em geral rico em ácidos poliinsaturadados. Já a manteiga, olha lá, ó, a manteiga é um produto de origem animal. Portanto, tem na sua composição predominantemente gorduras saturadas na manteiga, que em excesso são prejudiciais à saúde. O grande problema de ácido graxo saturado, que é produto de origem animal, é o colesterol, que daqui a pouco eu vou falar para você, que tem o HDL e o LDL. Já ouviram falar, né? O LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. Segura. Bom, gente, vamos com calma. Eu estava falando de glicerídeos, vamos agora para a segunda, eu estou em classificação. Vamos agora para cerídeos, esse é fácil. O cerídeo, tá, é álcool e 2 ácidos graxos, só que agora o álcool não é glicerol, certo? Não é. E é altamente insolúveis. Você vai encontrar na cera de ouvido, por exemplo, na cera do seu ouvido, que você já ouviu falar que sua mãe falou que dá para plantar batata, já ouviu falar dessa história? E você vai encontrar, por exemplo, no favo de mel, na colmeia. A colmeia, para quem não lembra, é rico em cerídeo. E você quer ver onde que você encontra também? Aquele cerídeo chamado cutina. Na botânica eu te falei. A cutina é encontrada na cutícula foliar. Lembra que em cima da folha tem uma cutícula altamente insolúvel em água? É a cutina. Então vamos lá. Podem ser encontrados 2 pontos. Colmeia, pode colocar colmeia, né? E cutícula foliar. Cutícula foliar. Cutícula foliar. Pode colocar também cera de ouvido, a própria cera de ouvido. Faltou um acentinho aqui, né? Cera de ouvido. E aí eu coloquei também, lembra do suber do caule? O suber, né? Ele tem um lipídio chamado suberina. Suberina é um cerídeo. Então eu te dei 4 exemplos de cerídeos. A cera de ouvido, né? A colmeia, né? Os favos da colmeia, a cutícula foliar, no caso a cutina, e a suberina, que é encontrada no tecido morto do caule da árvore, né? No caso, suberina. Altamente insolúveis em água, quer dizer que não se dissolve na água. Bom, falei do glicerídeo, falei do cerídeo, agora vamos entrar nele, nos esteroides. Gente, os esteroides é o seguinte, o esteroide, né? Quando você falou em esteroide, você já lembrou de coisas que vão te deixar musculoso, não é isso? E tem a ver mesmo, gente. Tá? Os esteroides são matérias-primas para formar, né, por exemplo, o hormônio sexual masculino chamado de testosterona e o hormônio sexual feminino chamado de progesterona. Os esteroides são lipídios formados por 4 anéis carbônicos, né? 1, 2, 3, 4. E o esteroide mais conhecido de todos é o colesterol. O colesterol
é um dos esteroides mais conhecidos. E lembrando que o colesterol é um produto de origem animal. Colesterol é matéria-prima para se formar os hormônios testosterona e progesterona. Professor, eu vou banir colesterol da minha dieta. Você não pode banir colesterol. Você precisa do colesterol para formar hormônios sexuais. Correto? A gente precisa. É uma necessidade biológica. O que você não pode ter é em excesso. Então, ó, os esteroides é um grupo especial de lipídios constituído por átomos de carbono que formam 4 anéis ligados entre si. São 4 anéis carbônicos ligados entre si. Certo? Vira na tua folha. O colesterol, põe lá para mim, é um dos esteroides mais conhecidos, pois em excesso pode gerar problema cardíaco. Você já ouviu falar disso, né? Constituinte da membrana plasmática, cuidado, mas membrana plasmática animal. Você não encontra colesterol em membrana plasmática de parede de célula vegetal. Não tem. Vamos lá. Matéria-prima para os hormônios esteroides, progesterona e testosterona, como eu disse. Ó, lembra lá atrás que eu te falei que animal e que vegetal não tem colesterol? Que tem um produto parecido chamado estigmaesterol? Olha a frase que eu pus aí, ó. Vai lá. Não existe colesterol em nenhum produto de origem vegetal. Plantas apresentam um produto similar chamado de estigmaesterol, que não é absorvido pelo corpo humano. Então, gente, hoje eu já falei para você aqui. O que você não encontra em vegetal? Vegetal não tem lactose, vegetal não tem colesterol. Por quê? Porque tanto lactose quanto colesterol são produtos de origem animal. Não esquece disso. Eu fiz questão de colocar ali para você. Agora vamos falar um pouquinho do colesterol. O colesterol é o seguinte, são dois, né? Existe o LDL e o HDL, que para quem não lembra, são duas siglas, né? O LDL é o ruim e o HDL é o bom. Você pode ver que ambos estão entre aspas. A gente precisa de ambos, não em grande quantidade. LDL quer dizer Low Density Lipoprotein Debucantetabe. Você viu aí? Né? O que é LAU? LAU é baixa, é uma proteína de baixa densidade. HDL, High Density Lipoprotein Debucantetabe. Olha lá, o High é uma proteína de alta densidade. Então vamos preencher ali para mim? Depois você copia, tá? Só um detalhezinho. O LDL, ruim, é uma lipoproteína de baixa densidade. Você sabe por que o ruim está entre aspas? Ele é ruim, mas ele é necessário, certo? Existe um limite de tolerância, certo? O bom também é necessário, mas não pode ser em excesso. Então, olha só para você ter ideia aqui, ó, até para você entender. O colesterol ruim, o LDL, tá? Ele pode se acumular nas placas de, formar placas de ateroma, olha aqui, ó, placas de ateroma que são placas de HDL, olha aí, ó, placas de HDL, são placas de ateroma, placas de lipídio. E aí você viu o que acontece, né? Olha lá, ó, olha o espaçozinho que fica para o sangue poder fluir. Ele pode entupir o vaso. Então, o LDL, tá? Eu tenho uma imagem do outro lado que eu vou te mostrar. O LDL ele faz isso aqui, ó, tá? O LDL, só por curiosidade, não copia ainda. O LDL, ele fica no fígado, ele sai do fígado, eu estou falando do LDL, e se acumula nos vasos sanguíneos, correto? Agora existe o inverso, existe o outro que é o HDL, que faz exatamente o oposto, certo? Ele sai dos vasos sanguíneos, levando os colesteróis em excesso e manda para onde, gente? Para o fígado. Por isso que o HDL é bom, ele remove, né, os lipídios do sangue e manda para o fígado. Já o LDL é o contrário, tira do fígado e manda para os vasos sanguíneos, o que pode provocar placa de gordura. Olha só essa imagem para você ter uma ideia do que eu estou falando, ó. As HDL, lembrando que HDL, desde que não esteja em excesso, né, são os fosfolipídios bons, não é isso? O colesterol bom. Ele transporta o colesterol dos vasos para o fígado. Olha aqui, ó, ele sai dos vasos e vai para o fígado. Que bom, né? Ele impede que sejam formadas placas de gordura nos vasos. Já o LDL é o inverso, foi o que eu falei ali, ó. Ele sai do fígado e vão para os vasos sanguíneos. Se tiver em grande quantidade, ele vai se acumular nos vasos sanguíneos. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um colesterol, você está vendo? Um colesterol, e tem 3 estruturas azuis, que eu estou pintando em vermelho. 3 ácidos graxos em cada colesterol, formando o triglicerídeo. E esses triglicerídeos, eles acabam se acumulando nos vasos sanguíneos e provocando o que eu acabei de te falar. Olha lá, ó, placa de ateroma. Esse aqui é o colesterol ruim. Então vamos lá. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Baixa densidade.
As LDLs são as principais transportadoras de colesterol e, em excesso, grifa, depositam-se nas paredes dos vasos sanguíneos, certo? Muito bem, ocasionando placa de aterosclerose. Já o HDL, que é o bom, é uma lipoproteína de alta densidade, alta densidade. As HDL transportam parte do excesso de colesterol do sangue até o fígado, que o excreta na forma de bile. Lembra da bile? Lembra? A bile é um sal biliar produzido no fígado. O que ele faz? Ele emulsifica, atua como um detergente. Ele emulsifica lipídios. Muito bem. As HDL são as principais transportadoras de fosfolipídios, que é o que a gente vai falar agora. Ok? Olha lá, gente. Isso que eu já tinha falado para vocês semana passada. Eu comentei quando eu estava falando em sal mineral, eu estava falando do fosfato, né? Estava falando da membrana plasmática, eu vou falar aqui e você vai lembrar. Olha lá. O fosfolipídio é um glicerídeo. Mas é um glicerídeo mais fosfato. Lembrando que para ser glicerídeo tem que ter o álcool qual? Glicerol. Aqui eu tenho glicerol e ácido graxo, tá vendo? E aqui eu tenho fósforo. Então aqui eu tenho fósforo, que é o fosfato. O fosfato é polar, ele tem carga elétrica, então ele é hidrofílico. Já os ácidos graxos são produtos de metabolização do lipídio, não tem carga elétrica, são apolares, então eles são hidrofóbicos. Lembra dessa imagem? Olha aqui, isso aqui é a membrana plasmática. Isso aqui é fosfato, lipídio, lipídio, fosfato. O número 1 é uma região que tem fosfato, ele é hidrofílico. E o número 2 é o ácido graxo, ele não se mistura com a água, ele é hidrofóbico, certo? Hidrofóbico. Então, se eu pegar o fosfato mais o ácido graxo, eu chamo isso de fosfo associado com lipídio. Então, é um fosfolipídio. Certinho? Só para lembrar, ó, vai. Hidrofílico, hidrofóbico, hidrofóbico, hidrofílico. De novo. Hidrofílico, hidrofóbico, hidrofóbico, hidrofílico. Mais uma vez. Polar, apolar, apolar, polar. Tá bom? Membrana plasmática. Então vamos lá. Os fosfolipídios são constituintes da membrana plasmática. Tá ok? Bom, galera, e para encerrar, os carotenoides. Então, falando glicerídeos, cerídeos, né, esteroides, fosfolipídios e termina com o último lipídio que é o caroteno, carotenoide. Galera, caroteno é encontrado em frutas, verduras, né, vegetais, vermelhos, amarelos e laranjas. Cenoura. Quando eu falar aqui, você vai lembrar, professor, minha mãe falou para mim comer bastante cenoura, que é bom para as vistas, não é assim que sua mãe falava? E tem sentido, gente, a cenoura, tá? Ela é rica em caroteno, ela é rica em caroteno. Se você quiser fazer um teste na sua casa, pega uma cenoura, pega uma só, e mistura ela, põe no liquidificador, uma cenoura, não põe nada, só põe a cenoura e a água. Bate, 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 como se você estivesse fazendo um suco de cenoura, ok? Bate, 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 e coloca num copo. Quando você colocar num copo, né, um copo com água, deixa descansar, certo? Aqui está o copo com água. Quando você descansar, você vai deixar ela descansar, né? Você vai perceber que aqui em cima vai formar uma película bem laranjinha, né? Isso aqui você acabou de fazer um suco de cenoura. Essa película laranjinha que você está vendo aqui, que não está se misturando com a água, e não vai mesmo porque é apolar, é o caroteno. Aí você fala, professor, por que é bom para a visão? Porque o caroteno, ele forma retinol. O retinol, né, para quem não lembra, é a famosa vitamina A. A vitamina A, para quem não se lembra, ela estimula o bom funcionamento da nossa visão. Então, ó, carotenoides são pigmentos vermelhos, amarelos ou laranjas. São insolúveis em água, não se mistura com a água, de jeito maneira. Mas são solúveis, pode se misturar onde? Em álcools, né? álcools e solventes orgânicos. Se você pegar um benzeno, por exemplo, ele vai dissolver álcools e solventes orgânicos. O caroteno em animais é matéria-prima para a produção de, põe esse nome aqui, ó, retinol, que forma a famosa vitamina A. Retinol, que forma a famosa vitamina A. Certo, galera? Fechou? Tem que ir devagar com essa aula, tá? A gente não pode correr com ela, não. Vimos então glicídios e vimos lipídios. Tá certo? A nossa aula ao vivo hoje vamos trabalhar com proteínas. Bom, exercício que é de praxe. Questão 8, que eu achei muito legal essa questão. Caiu na UEM. Cada grama de carboidrato ingerido fornece para o nosso organismo 4 kcal. E cada grama de proteína fornece também 4 kcal.
enquanto cada grama de lipídio ingerido fornece 9 quilocalorias. A seguir é apresentada uma tabela com a quantidade em gramas de cada uma desses nutrientes e em cada 100 gramas desses alimentos. Aí tem arroz corrido, pastel de carne, queijo, alface, contrafilé, suco de laranja. Aí você tem proteína, lipídios e carboidratos. Tá ok? Até por curiosidade, né? Se você observar, o contrafilé tem mais proteína. Dá para ver ali, ó, 32 gramas. Os lipídios, né? Quem tem mais lipídio aqui é o pastel de queijo. Tá vendo lá? 23 gramas. E os carboidratos, né? Quem tem mais carboidrato aqui também é o pastel de queijo. Tá? Curiosidade só. Vamos fazer a questão. Considerando as informações da tabela e conhecimentos correlatos, assinale que foi correto. O nosso organismo produzirá mais glicogênio, mais carboidrato, a partir da ingestão de 100 gramas de contrafilé do que a partir da ingestão de 100 gramas de pastel de queijo. Galera, para formar glicogênio é a união de carboidratos, de glicose. Vamos ver quem tem mais carboidrato aqui? Bom, o contrafilé tem 0 grama e o pastel de queijo tem 48. Então tá errado, né? O nosso organismo, ele não vai produzir mais glicogênio se você comer 100 gramas de contrafilé, tá? Do que 100 gramas de pastel de queijo. Na verdade é o contrário. Mais pastel de queijo que tem mais carboidrato. O 1 está errado. O consumo de 100 gramas de pastel de queijo fornece mais energia do que o consumo de 100 gramas de pastel de carne. Bom, gente, olha só. Eu posso olhar aqui, só olhando o carboidrato eu já marcaria a questão. Ó. 48 gramas de carboidrato de pastel de queijo e 0 gramas de carboidratos... Ah, não, é pastel de carne, desculpa. 44 gramas de carboidratos de pastel de carne. Mas você quer ver uma coisa? Lembra que lipídio, além de ser reserva, ele é fonte? Então eu vou somar aqui, ó. Eu vou somar 20 gramas mais 44 gramas, só esses dois. Então eu vou ter aqui 64 gramas. Agora, se eu pegar 23 gramas de lipídios mais 48 gramas de carboidratos, eu vou ter 40, 50, 68, 71 gramas. Então eu vou ter aqui, na verdade, muito mais energia se eu ingerir o pastel de queijo. Correto? E ele aqui, então tá certo. O consumo de 100 gramas de pastel de queijo fornece mais energia que 100 gramas de pastel de carne. Então, número 2, opa, certinho. Certinho? 4. Parte dos carboidratos presentes no arroz é formada por amido. É verdade. Totalmente certinho. Cuja digestão em nosso organismo se inicia na boca. É verdade. Graças à enzima presente na saliva. É verdade. Amilase salivar, também chamada de pitialina. Verdadeiro, item 4. Mais de 50% de um pastel de queijo é constituído de proteínas, lipídios e carboidrato. Ué, gente, vamos olhar aqui? Pastel de queijo? Ué, pastel de queijo você tem aqui, ó, né? Mais de 50% de um pastel de queijo. Ele tem 9 gramas de proteína, 23 gramas de lipídio e 48 gramas de carboidratos. Mais de 50% é feito de proteínas, lipídios e carboidratos. Então o 8 está corretíssimo. Gabarito 14. Questão tranquila. E questão 11, analisa a imagem e em seguida avalia as asserções que seguem em relação à proposta delas. Olha que massa, gente. Você tem aqui um vaso sanguíneo, olha que desenho legalzinho para você entender, ó. Tem um carinha aqui despejando o LDL. O LDL é ruim, lembra? Que forma a placa de ateroma. E olha o que o HDL está fazendo, ó. Está levando para onde, gente? Está levando para o fígado. Ele é o bom, lembra? Ele é o bom. Só não pode estar em excesso. O ruim é necessário, mas não pode estar em excesso. Em geral, indivíduos com níveis elevados de LDL e níveis baixos de HDL, que é o ideal, né? Aliás, que é o ideal não. Na verdade tinha que ser ao contrário, mas vamos de novo. Em geral, indivíduos com níveis elevados de LDL e níveis baixos de HDL são aqueles com menor risco de doenças cardiovasculares. Errado. Isso aqui está errado. Maior risco. Por quê? A HDL é a abreviação para lipoproteína de alta densidade, é verdade, a qual remove o excesso de colesterol na parede dos vasos e leva para o fígado, é verdade, evitando a formação de placas de ateroma nos vasos. O 2 está certo. Certinho? Bom, vamos lá. Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. Asserções 1 e 2 são verdadeiras, a 1 não. A asserção 1 e 2 são verdadeiras, a 1 não. A asserção 1 é uma proposição verdadeira, não. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira, letra D. Certinho, gente? Pessoal, fechamos glicídios e lipídios. Próxima aula, né, ao vivo, proteínas. Abraço, gente. A gente se vê daqui a pouco. Até mais.